Senhor, o teu servo, Pai, o pastor Valério, que o Senhor está usando ele nesta noite, Pai. Deus, que diminua ele, Senhor, e cresça o Senhor na vida dele. Pai, neste momento eu apresento a tua esposa que está lá fora, teus filhos, netos, genro, Pai, nora, que o Senhor venha estar cuidando e protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Porque neste momento, Senhor, ele está sendo aqui usado, Senhor, para trazer aquela palavra abençoada para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja todo convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Ele faça morada em seu coração. Que Ele seja a premissa em suas vidas. Amém. Que Ele possa gerar em você um discípulo de qual Ele espera. Aquele que ganha vidas. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Essa igreja pode sentar. Amém? Queria perguntar para os nossos colaboradores. Temos avisos? Irmã Yara, temos alguns avisos para pegar hoje na igreja. Encontro. Glória a Deus. Encontro com Deus. É rapidinho, só para avisar sobre o encontro, né? Que ainda temos vagas, né? Deus já abriu umas vagas aí. Quem quiser participar, né? Aproveita, não perca a oportunidade, tá bom? Os que estão aqui, que já estão inscritos, confirmados, né? Glória a Deus, eu vou mandar daqui para até quarta-feira. Na verdade, eu vou mandar hoje, tá? Eu vou mandar hoje à noite, que amanhã, quem estiver dormindo já lê de manhã cedo. Sobre o que nós precisamos levar para o encontro, tá? Só algumas, né? Só um lembrete. Vocês podem fazer um checklist, né? Para não esquecer as coisas que a gente precisa levar para o encontro, as coisas pessoais da gente, tá bom? Mas eu vou mandar um zap e durante a semana, até quinta-feira, eu vou repetindo lá, tá bom? Então não se preocupe, vai estar lá a relação, porque a gente não pode esquecer de levar. Amém? Além do nosso coração aberto, né? Então é só isso por hoje. Amém. Muito obrigado, irmã. Glória a Deus. Não esquecendo também que amanhã, né? Às 19h30 nós teremos nosso discipulado, né? Tem os discípulos aqui para a gente trocar uma palavrinha, amém? Glória a Deus. Como sempre, eu pedi com esboço. Acho que Deus quer falar algo diferente conosco nessa noite. Vamos lá para Mateus, então. 26. Depois eu acho ele. Deve estar aqui no... Capítulo 26, amém? E o versículo é o 33, amém? Diz ali, né? E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, 33, mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Amém? Vamos repetir? Para ficar bem, né, frisado? Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra ela se dá no momento em que Jesus começa a contar sobre a sua crucificação. Está muito próximo, né? A época da sua crucificação. Amém? E Jesus fala sobre isso, sobre como aconteceria e tudo. E nós vemos aí nesse texto, Pedro, com a sua impetuosidade, não é isso? Com o seu ímpeto, né? Já interpelando Jesus, né? Já falando para Jesus, né? Que aquilo não aconteceria com Jesus, né? Que
que aquela situação o que é escandalizar, né? É tornar uma pessoa assim perplexa com algo que ela não está esperando. Vou explicar por quê nessa situação. No caso, Jesus, ele vem e começa o ministério dele, pregando a palavra e tudo, mas para a cultura do povo judeu, eles tinham uma ideia de que viria um rei, um salvador, né? Um redentor, um libertador. E Jesus é tudo isso. Só que não da maneira como eles imaginavam que fosse. Amém? Por o povo ser um povo que teve uma aliança com Deus, eles acreditam, como eles estavam sob o jugo do povo romano, né? E já haviam sido subjugados por alguns povos, mas agora estavam subjugados pelo povo romano, que dominava todo o mundo antigo, e eles estavam inseridos ali. Então eles eram um povo que se mantinham dentro das suas culturas, mas estavam presos a uma situação governamental, porque eles tinham que observar todas as leis que Roma impunha a eles. Eles tinham o sinédrio deles, com algumas leis deles, com as leis deles que eles seguiam, mas a lei geral era a lei de Roma. Amém? E isso, eles não queriam viver isso. Qual é a nação que quer viver sem a sua soberania? Né? Sem ter as suas leis, os seus costumes observados e respeitados, sendo impostas coisas que não são da sua cultura nem da sua lei. Então esse povo, ele esperava, e por toda a escritura do Velho Testamento, Jesus é tudo isso que eu falei. Ele é o libertador, ele é o novo rei, ele é tudo isso, só que não no nível que eles imaginavam que Jesus viria. Você concorda assim? Hoje, na igreja, as pessoas comemoram o dia de Ramos, é isso? Domingo de Ramos, não é hoje? Hoje é o dia de Ramos. Então, nesse dia, Jesus está sendo aclamado pelo povo, que ele está entrando em Jerusalém, e ele está sendo aclamado pelo povo. Hosana, Hosana, que vem, né? Hosana, né? Hosana nas alturas, né? Que vem o rei, né? E eles aclamam Jesus, colocam suas roupas, vestes, sobre a rua onde Jesus iria passar, mas tem um detalhe. Jesus veio montado em quê? Jumentinho. Só que eles esperavam que Jesus viesse no cavalo. Cavalo branco. Um dos maiores que tivesse, o melhor que tivesse, a melhor raça que tivesse, a raça árabe, né? Cavalo especial, com todas as suas armaduras, e atrás de Jesus todo um exército. Era isso que na mente deles iria acontecer. E era esse Redentor e Salvador que eles aguardavam. Então, quando Jesus começa a falar sobre que ele escandalizaria eles, havia essa possibilidade de Jesus os escandalizar. Por quê? Porque a expectativa deles era de uma coisa, mas o que aconteceu foi outra. E o que Jesus estava falando era sobre essa outra coisa, sobre essa outra forma de ver esse rei. Amém? E aí Jesus fala sobre isso, né? Parafraseando o que Jesus disse, quando começarem a acontecer as coisas, não se escandalizem em mim. Não se escandalizem em mim. Aí Pedro, eu fugi um pouco eu vou voltar um pouquinho para te trazer o entendimento daquilo que eu quero que você entenda nessa noite. A palavra hoje é bem curtinha. O pastor não tem como falar 1 hora, não tem essa capacidade. Como diz o pastor Rui, ele tem o jeito dele de pregar. Eu também tenho o meu jeito de pregar. Eu não consigo pregar 1 hora e meia, meu pastor.
Não tem como. Sou bem direto. Mas eu vou voltar um pouquinho e trazer o texto para nós hoje. Eu nem falei para a irmã Yara, não sei se ela vai conseguir colocar ali, porque a Yara faz o nosso data show ali quando falta a outra, né? Aí elas não estão, elas vão entrar num acordo aí para saber como é que elas... Mas se você conseguir, Yara, colocar o texto aí para mim. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Aí Jesus está falando o quê? Ele está falando, ei, não se escandalizem em mim. Né? Não fiquem escandalizados quando acontecer aquilo que vocês não vão estar esperando. Amém? Primeira coisa, eu não vou vir num cavalo branco. Armadura, todo um exército atrás. Não. Montado no quê? Daqueles que tem lá no Nordeste. Bem pequenininho, forte que só, mas ninguém dá nada por eles, porque tanto que lá é lixo. Aí, eu atropelo eles nas ruas lá. Tanto que 50 conto um, me falou. Comprar bem uns 50, né? 50 com. Jesus vem num animal desse. Você que ainda não pegou o negócio e que nem estava lá naquela época, e nem é judeu, e nem tinha toda essa expectativa, já não se chocou ou não? Jesus vindo no jumento. Já choca. Já não choca. Amém? E por isso que Jesus falou isso, porque ele já sabia que ia dar ruim na cabeça das pessoas. Amém? Mas no plano dele estava tudo, porque até esse jumento já estava programado. Até esse jumento já estava na programação de Jesus. Você concorda assim? A Escritura diz isso. A Escritura diz isso. Amém? Então, consegue, irmão? Você quer o do primeiro? Não, eu vou dar um tema para você colocar aí. Porque eu falei muita coisa e acabou que eu não falei do que eu vou falar. Amém? E a gente precisa ter um tema para a gente poder introjetar esse tema, para a gente sair com esse tema daqui batido na nossa cabeça. Entendido, porque é isso que Deus quer falar. Eu estava com 3 textos aqui para falar. Eu ia até perguntar para vocês, qual é o texto que vocês querem que eu pregue? Aí vocês falam 1, 2 ou 3. Eles vão falar 1, 2 ou 3. Eu falo, não, mas quem quer falar é Deus. Ele vai falar que é esse. Amém? Então, esse texto aqui tem o tema. E a gente tem que sair daqui com esse tema na cabeça. Com essa palavra. Porque é uma palavra que Deus deu ao meu coração e eu quero que vocês recebam daquilo que Deus me deu. Amém? Vocês possam pensar nisso durante essa semana. Eita, o pastor falando essas coisas aí. Será que é mesmo? Ou ele está meio doido? Eu sei que eu estou meio doido. Mas analise bem. Amém? Então Jesus falou isso, né? Da questão dele escandalizar. É 22, né? 26, né? Lá no céu. 26. Eu tô muito já. Mateus 26. O tema, eu já falei 10 vezes e não. Mas se não der, não tem problema. É lá no cantinho assim, escrito novo, você clica, e depois vai para novo, e depois lá embaixo. É meio complicadinho, deixa quieto aí esse negócio, depois a gente ama. O tema é: nosso caráter pode ser formado, mas o nosso temperamento deve ser reformulado. Quem pegou aí? É bem comprido, mas dá para entender. Nosso caráter pode ser formado. Agora, o nosso temperamento tem que ser reformulado. Amém? Por que isso? Eu vou explicar para vocês. Antes de ler o texto. O que acontece aqui nesse texto é que nós vemos Jesus falando sobre isso, sobre dele escandalizar os seus discípulos, e Pedro, imediatamente, a palavra diz, nós lemos ali, né? Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro já
Já veio com a palavra. Não esperou nem, como diz aquela frase, né? Não deixou nem esfriar o bico. Jesus esfriou o bico e já... De jeito nenhum, Senhor. Pode acontecer o que for, mas eu não vou me escandalizar no Senhor. De jeito nenhum. Aí Jesus diz o que para ele? Nós vamos ler o texto, mas vou parafrasear para dar um entendimento melhor. Jesus diz o quê? Pedrão, quando o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. E ele ainda continua. Tu pensa que ele parou? Não, ele ainda continua. Não. Se precisar morrer, eu morro contigo. É isso que ele fala. Amém? De que nós estamos falando hoje? Nós estamos falando de caráter e de temperamento. Né? Que é aquilo que eu tenho falado, Deus tem plantado isso em meu coração, eu tenho falado diariamente isso no meu coração e tem sido fantástico, porque eu tenho chegado nas pessoas e tenho falado isso. Eu creio que é Deus querendo falar, querendo trazer algo novo para as nossas vidas, que está na palavra, mas que muitas vezes nós não observamos. A palavra lá em Jeremias capítulo 1 diz, a palavra diz que Deus está falando com o profeta e ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Olha que coisa fantástica. Antes da formação. Eu entendo da formação, óvulo e espermatozoide junto para começar a formar o ovo zigoto. Amém? Que é o primeiro embrião ali da célula para formar a criança ali no ventre. Deus está falando que antes disso, Ele já nos conhece. Se Ele nos conhece, Ele vai nos trazer aqui com um plano de vida para cada um de nós. Só que Ele não impõe. E com esse plano, Ele insere em nós um temperamento. Você já vem com esse disco lido gravado, fulano vai ser assim. Amém? Amém. Vocês sabem que os temperamentos são 4? Sanguíneo, colérico, fleumático, tem um outro que eu esqueci. Mas são esses, as nomenclaturas do tipo de temperamento. Depois o irmão Taléo pode explicar para vocês que ele é mais letrado. Mas aí você faz uma análise, o psicólogo faz a análise, faz algumas perguntas e ele vai te dizer: você é fleumático, você é colérico ou você é sanguíneo. São temperamentos, amém? Nós estamos falando de temperamento, mas agora o caráter. O caráter não. O caráter o caráter de uma pessoa é um conjunto de características que vão sendo somados à sua característica, ao seu jeito, ao seu ser, de acordo com a decorrência do crescimento da sua vida. Desde criança, nosso caráter é formado. Nós somos formados. Se nós vivemos dentro de uma família que tem bons princípios e tudo, nós vamos ser ensinados daquela forma e os bons caráteres positivos vão ser ali colocados para nós e nós vamos absorver. E vamos observando isso, vamos vivendo isso. Mas o temperamento não. O temperamento não tem jeito. Ele é aquele do qual você nasceu com ele e só tem um jeito de mexer com ele, de você utilizar ele. Fazendo aquilo. Por isso que eu achei fantástico hoje, já aqui na pregação do irmão. Parabéns, irmão. Palavra, ainda bem que você não veio com Malaquias 3:10. Foi maravilhoso a palavra do ofertório. Parabéns, irmão Ney. E lá no finalzinho, quando ele vai em Hebreus, capítulo 11, que fala da fé, e ele fala de Abel, e ele fala também lá em, se puder colocar, Yara, Gênesis 4:7, que ele fala sobre Gênesis 4:7. Aí ele falou aqui, no finalzinho, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo,
mas sobre ele deves. Então, o temperamento cabe a nós dominar. Dominar. Amém? Cabe a nós dominar. Porque isso é nato em nós. É nato, é da nossa natureza. Só que tem momentos em que o nosso temperamento nos atrapalha. Não é? E nós vemos isso no decorrer da Bíblia. Só na vida de Pedro. Nós não podemos citar várias e várias pessoas. Mas só no temperamento de Pedro a gente vê de quanto ele deu uns passos para trás em função do temperamento dele. Foi assim ou não? Quantas vezes Jesus não repreendeu Pedro? Várias vezes, né? Teve uma vez que Jesus chamou Pedro de Satanás. Na verdade, ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava chamando mesmo Satanás. Satanás é que estava influenciando a cabeça de Pedro para dizer todas aquelas coisas. Então, Jesus estava falando com Satanás. Não estava falando com Pedro. Ele falando, para trás de mim, Satanás. Né? Mas na impetuosidade de Pedro, deixou que a sua boca falasse aquilo que o inimigo queria que ele falasse. Não é isso? Por quê? Porque, pum! Soltou. Né? Então, o temperamento ele tem que ser refreado de acordo com se nós entendemos que aquele momento, aquele temperamento que nós temos está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. E isso é todo temperamento, não estou falando só de colérico, que é o caso de Pedro aqui, que é o meu caso também. Eu tenho vontade de torcer o pescocinho. Aí eu me seguro. Amém? Mais ou menos nesse modelo aqui de Pedro. Eu queria ler com vocês lá o trecho, esse trecho aqui todo, para a gente ter um entendimento legal. Irmã Yara, é lá no 31, é o 26, Mateus 26, e o versículo é o começo do 31, tá? 26, 31. Então Jesus lhe disse, todos vós, essa noite, vos escandalizareis. Jesus está afirmando. Você concorda comigo ou não? Ele está dizendo, se você se escandalizar, não está falando isso, ele está falando que eles vão se. Ele está afirmando, amém? Todos vós escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Próximo. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Próximo. Mas Pedro, aquele que eu li para vocês, respondendo, disse-lhes, ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Próximo. Disse-lhe Pedro, ainda que me diga... É isso mesmo? Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante três vezes me negará. Amém? Tem uma meio confusão, porque alguns evangelhos falam que o galo canta 2 vezes, e tem esse evangelho que fala que o galo vai cantar. Não se atenha muito esse detalhe, que não vai levar a nada. O que importa é que o galo cantou e ele já tinha negado. E o que importa, Jesus falou que ele negaria 3 vezes. 3 vezes. Amém? Uma é meio ruim. 2 e 3 estourou a porta do balão. Amém? Então vamos lá. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram isso. Amém? Até aí, amém? Então ele está dizendo, Pedro está afirmando que não vai, se for o caso dele tiver que morrer, ele vai morrer com Cristo e tal, e Jesus falou, Pedrão, cara, tu vai me negar. Quando o galo cantar, tu vai ter me negado 3 vezes. De jeito nenhum não vou fazer isso, Senhor. De forma nenhuma. No ímpeto de Pedro, ele está dizendo, não. De jeito nenhum eu farei isso com o Senhor. Amém? Então Jesus está afirmando. E eles iam se escandalizar. Amém? Glória a Deus. 31, 35.
Então, como eu disse, muitas vezes nós vemos Jesus repreendendo Pedro por causa da sua impetuosidade. Repreendeu Pedro nessa hora que Pedro fala para ele, né, que isso não vai acontecer com o Senhor. Não, de forma nenhuma isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, que é pedra de tropeço, para trás de mim. Em outra ocasião, Jesus fala para Pedro, ei Pedro, o diabo está pedindo para te peneirar aí, ó. Te peneirar. Por quê? Por causa disso, por causa de todas essa ímpeto dele, né? Porque quando a gente tem um ímpeto, geralmente, eu estou falando desse temperamento, também estão entendendo? Amém. Neste caso, nesse temperamento, muitas vezes quando a gente fala muito, às vezes a gente deixa sair coisas que são lançadas no mundo espiritual e elas são observadas pelo mundo espiritual e o maligno usa aquilo contra nós. É verdade. Amém? Então, eu mesmo sou mestre disso aí. Às vezes, a pastora Maria está sempre puxando a minha corda. Né? E às vezes eu falo umas besteiras e ela... Opa, não fala isso. Né? Então, com esse ímpeto, a gente tem que segurar, que foi aquilo que a gente leu lá em Gênesis 4:7. Né? Deve dominar. A gente tem que dominar. Amém? Então, Pedro, ele tinha esse ímpeto. Agora, não quer dizer que o caráter de Pedro era ruim. Vocês concordam? A Bíblia diz que Pedro era filho de Simão Pedro, filho de Simão. Pedro cita o nome do pai de Pedro. Amém? Jesus cita o nome do pai de Pedro, de Jonas, né? Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas, certo? Naquela época não era Pedro ainda o nome de Jonas, era Simão. Então, a primeira vez quando Jesus vê Simão, ele fala, você é Simão Bar Jonas, ou seja, você é Simão, filho de Jonas. Se ele era filho de Jonas, então subentende-se que Jonas, pai de Pedro, era um cara conhecido. Apesar da cidade ser pequena, mas era um cara conhecido, ele tinha um nome. E naquela época o nome era muito importante. Muito importante. Então ele tinha um nome, né? Tinha uma família, né? Pedro tinha esposa e tinha até sogra. Amém? Então tudo isso a gente vê que Pedro tinha uma estrutura familiar. O caráter de Pedro não era ruim. Não era um caráter ruim. Né? Ele tinha a sua formação de caráter ali. A gente vê no decorrer que ele era um trabalhador, né? Pescador, saía para pescar, né? Pagava os seus impostos, tinha suas responsabilidades. Amém? Só que o caráter não tem muito a ver com o temperamento. E o temperamento de Pedro era o que atrapalhava ele. Amém? Então, o caráter de Pedro, a gente vê que é um caráter bom, mas o temperamento dele precisava ser o quê? Reformado. Por quê? Porque Deus nos usa da forma como nós somos. Amém? Deus usa cada um de nós da forma como nós somos. Ele não vai mudar, porque se Ele te criou dessa forma, por que Ele quer que você... Não, Ele quer que você use o seu temperamento para o reino de Deus. Amém? Se você é uma pessoa que é impetuoso, que tem sanguíneo e tal, mas Deus vai usar você desta forma para ser útil no reino de Deus. Se você é aquela pessoa mais mansa, mais tranquila, que fala com amor, não sei o que, coisa e tal, Deus também vai te usar dessa forma para ganhar o tipo de vida que precisa ser ganhado dessa forma. E lá na frente você vai ser usado também. Então não se preocupe qual é o seu temperamento.
Só deixe que Deus molde ele para que ele seja usado no reino de Deus, a favor do reino de Deus. Amém? Ah, eu sou uma pessoa muito tímida e tal, e não sei o que, papapá. Não tem problema. Deus vai usar pessoas um pouco introvertidas para conversar com você também, para você ter o mesmo feeling ali, aquele mesmo feed ali para poder ser ganho. Ó, queridão, eu era muito tímido demais também, mas graças a Deus o Senhor me alcançou e hoje eu vivo em paz, tranquilo. Se precisar falar alguma coisa na igreja eu falo. Então aquela pessoa que se acha incapaz, totalmente incapaz, ela vê a capacidade dela na outra pessoa que era daquele jeito. Amém? Amém. Ela vai ver isso. Ela vai conseguir enxergar isso. E com o tempo, Deus vai nos moldando o nosso temperamento, fazendo com que nós possamos enxergar aonde tem algo que tem que ser podado e algo que tem que florescer. Amém? Deus vai usar, vai fazer isso. Porque Ele fez isso com Pedro. Amém? Ele fez isso com Pedro. Então Pedro tinha um caráter bom, mas tinha um temperamento meio explosivo. Mas aí depois Jesus começa a usar Pedro de forma diferente. Amém? Então, a gente vê lá em Lucas, aqui no 26 mesmo. Ó, no 26, 56. No Mateus 26, 56. Diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando, fugiram. Amém? Na hora que prenderam Jesus, ele falou que ia ficar esgarrado, né? Como se tivesse pastores. Na hora que prenderam Jesus, não ficou nenhum lá no Getsemane. Vazou todo mundo. Amém? Vazou todo mundo. Aí Pedro saiu ali por ali, esgueiando ali por trás ali das árvores ali, do horto ali e tal. Foi até quando levaram Jesus para a casa de Anás e depois para Caifás. E ele conseguiu entrar, né? Porque João entrou também porque ele tinha um conhecido, uma pessoa conhecida, lá dentre os criados lá da casa. E aí João entrou e depois ele conseguiu fazer com que Pedro chegou lá no portão e conseguiu falar: não, deixa ele entrar aí também. Botou Pedro para dentro. Aí Pedro ficou aonde? Fizeram uma fogueira, porque estava frio. Fizeram a fogueira e ficou aquele povo ali em volta ali, e Jesus sendo julgado lá na casa lá de Anás, né? E aí as pessoas começam a falar com Pedro: você não era aquele que estava andando com Jesus? Você é um daqueles que estava andando com Jesus, né? Com esse que está sendo julgado aí. Aí primeiro foi que ele fala: não, só está enganado. Está enganado, não fui eu não. Aí passou um pouquinho, passou uma outra criada, falou: você também é daqueles, né? Do pessoal de Jesus, tal, não sei o quê. Ele: não foi eu não, você está doida. Já começou a apelar. Negou e ainda apelou ainda. Né? Aí por terceiro, um outro lá, um rapaz que estava na fogueira, falou: não, você só pelo jeito que você falar, a gente já está vendo que você é seguidor de Jesus. A palavra diz que ele até espraguejou. Quando ele espraguejou, o galo cantou. E aí ele se lembrou na hora daquilo que Jesus tinha falado: quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Amém? E o pior, nesse momento, Jesus está sendo tirado de lá para levar para ser julgado lá para o Herodes. Ele vai para Herodes primeiro, depois vai para Pilatos, depois volta, vai para Pilatos, depois volta para Herodes, é uma confusão dele. Vai e volta. Mas ele está saindo, quando ele está saindo, que o galo canta, que Pedro percebe essa situação que aconteceu, ele vê Jesus. E Jesus olha para ele.
olha só, Jesus olha para ele e ele cai a ficha de que ele fez exatamente aquilo que Jesus disse que iria fazer, que iria fazer. Agora, qual é, Talera, o olhar de Jesus para tu? Eu te falei, eu não te falei que você ia me negar? O amor de Jesus. O amor de Jesus. Jesus conhecia Pedro, não só Pedro, como João, como Tadeu, como todos os discípulos. Conhecia todos. Ele sabia dos seus temperamentos, de cada um deles. Jesus olha para Pedro, mas com amor. É tanto que tem uma ocasião, que Jesus fala para Pedro assim: Pedro, quando tu se converter, tu fortalece teus irmãos. Pô, Pedro está andando com Jesus 3 anos, cara. Aí Jesus não cobra dele, não fala: ei, você está mal, você está rindo, tá não sei o quê, tá assim, tá assado. Não, Jesus está falando dele: quando se converter, quando der bom, aí tu vai fortalecer teus irmãos. Mas com o quê? Com o temperamento dele, com o mesmo temperamento. O temperamento não mudou. Ele só vai usar o que ele tem de melhor para poder ganhar vidas. Ganhar vidas. Amém? Depois disso que acontece isso, Jesus é crucificado e tal. Aí Maria Madalena vai até o sepulcro para poder tirar, para ver Jesus, para levar as especiarias e tal. E chega lá, a pedra tá fora do lugar, e ela entra em pânico, e aí ela começa a perguntar, os anjos aparecem, aí o próprio Jesus aparece, e ela pergunta para ele, achando que Jesus fosse o jardineiro. Aí pergunta para ele: Senhor, por favor, onde é que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor? Aonde o Senhor colocou? Aí Jesus se apresenta a ela e ela entende que é Jesus falando com ela. Aí ela fica, aí ele fala: vai e fala para os seus discípulos. Ela corre, chega lá onde eles estão, no cenáculo, e está ali os 11, e aí ela fala: oi, o mestre estava lá e tal. O que acontece? Pedro e João não acreditam, mas saem correndo lá para o sepulcro lá. Só que João passou na frente de Pedro. Né? João, ó, ultrapassou Pedro. Correndo, tal, até lá na porta do sepulcro. Né? Só que quando João chega na porta do sepulcro, ele para. Aí Pedro vem, ó. Olha o temperamento de Pedro. Lá vem Pedro. Já vai entrando. Pedro entra. Porque é dele. João parece que tem um respeito, algum medo, sei lá, é diferente. Ele olhou, deu uma olhadinha, viu os lençóis lá no chão, não viu Jesus. Mas Pedro, não, eu quero conferir, eu quero ver, eu quero ver. Esse menino não está aqui mesmo, não. Aí ele volta. O ímpeto. Amém? Ele está agoniado, desesperado com aquela situação. E aí, Jesus, nós conhecemos a história, Jesus aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece para as mulheres, depois aparece para eles, né? E fala para eles, lá em Atos, né? Para eles ficarem em Jerusalém, não saírem de lá e tal, que eles receberiam o Espírito Santo. E isso acontece em Atos 2:2. O Espírito Santo é sobre eles são cheios do Espírito Santo. E Pedro, ele vai até o templo. Na verdade, quando eles recebem o Espírito Santo, em Atos 2:2, eles todos recebem o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas estranhas e línguas de outros países, em outras línguas, em línguas estrangeiras. Jerusalém era um lugar
que havia muitos povos. Muitos. Se você for ler Atos 2, eu não sei quantos, mas muito mais de 7 ou 8 nações tinham em Israel naquela época. Persas, medos, gregos, e cada um falava na sua língua. Era uma nação de muitas línguas. Só que quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar naquelas línguas daquele povo. Porque aquele povo precisava escutar em suas línguas aquilo que o Espírito Santo estava fazendo naquele dia, no Pentecostes. Na descida do Espírito Santo sobre os discípulos. A palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E naquele dia, quando acaba aquilo, que eles começam a falar, e o povo, ei, eles estão falando na minha língua, mas eles não são galileu? Esse pessoal não fala nem hebraico? E por que eu estou ouvindo eles falar na minha língua, em grego? Por que eu estou escutando eles falarem na minha língua e eu estou entendendo tudo? Ficaram... Sabe que eles estão bêbados essa hora, 9 horas da manhã? Aí Pedro começa um discurso sobre a criação da igreja e sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha sido crucificado e começa a falar. Quando Pedro termina de falar, 3.000 pessoas são alcançadas. 3.000 se converteram naquele instante. Com o ímpeto de Pedro, porque nenhum outro se colocou a falar, né? Agora, o temperamento de Pedro está indo a favor do reino de Deus. Amém? Antes Jesus estava falando, ei Pedro, calma. Ei Pedro, por aqui. Ei Pedro, agora por aqui. Mas agora o temperamento de Pedro está indo a favor do reino. Trabalhando para o reino de Deus. 3.000 pessoas são convertidas, salvas naquele dia. E para não ser dizer que foi sorte, deu sorte Pedro. Não. Ele vai até o templo, depois de uns dias, chega no templo, está um coxo que há 40 anos, 38, 40, salvo engano, perdão. Está lá há muito tempo que as pessoas colocavam ele na escadaria do templo. E nós conhecemos a história que Pedro e João chegam e pegam na mão daquele homem e, fala para ele, não tem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Puxa pela mão e ele num salto cai sobre os seus pés e começa a caminhar e a glorificar e a pular o nome de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês que possa ser que vocês não tenham entendido. Aquele homem estava na escadaria, sabe por que ele estava lá? Porque ele era proibido de entrar no templo. Pessoas que tinham uma deficiência eram julgadas como uma pessoa pecadora. Então, a pessoa que fosse pecadora não poderia entrar no templo. Isso era uma coisa cultural. Amém? Agora você vê Pedro, totalmente que era religioso e totalmente seguindo as leis ali, à risca, ele deixa tudo isso de lado e pega na mão daquele homem e faz pelo reino de Deus na vida daquela pessoa, na vida daquele homem. E ele num salto fica de pé. E naquele momento ele não só ficou curado, mas ele teve a liberdade de entrar no templo. Isso escandalizou. Era sábado. Escandalizou porque as pessoas reconheceram que aquele homem era aquele que estava lá fora. Pô, mas ele não pode entrar aqui. Pô, o cara está curado agora. E agora? Amém? É o preconceito, é o problema de a gente julgar as pessoas. Amém? Então ele entra ali e aí pronto, é outro problema para Pedro. Sabe por quê? Porque aí ele vai preso. Que não podia fazer aquilo no sábado. Aí vai preso, não sei o quê. Aí Pedro começa a pregar de novo, a pregar a palavra, não sei o quê, coisa e tal. Depois dessa pregação, mais 5.000 se convertem. Mais 5.000. Foi 3.000 lá, mais 5.000. Então,
Querido, o temperamento das pessoas, a forma da pessoa ser, ela vai ser trabalhada o reino de Deus se a pessoa deixar, porque tudo é decisão. Se nós nos permitirmos que Deus trabalhe em nós, Ele vai moldar o nosso temperamento para que ele seja favorável no reino de Deus. Amém? Então não julgue, querido. Não julgue, não fique, mas fulano não vai dar nunca nada. Ele diz, não, deixa pra lá. Não vai dar nada. Não vou perder meu tempo, não vou gastar meu evangelho para essa pessoa. Esqueça isso. Faça a sua parte, né? Evangelize. Não ligue se a condição daquela pessoa, qual a condição. Faça a sua parte. Aquilo que Deus quer que você faça. Porque o crescimento quem vai dar é Deus. Amém. Amém? Eu quero contar uma historinha para você sobre uma pessoa, um pastor contando essa história, e ele falou que a mãe dele morava numa cidade da Bahia. Não é a cidade de Dona Pio, é mais lá para dentro. E nessa cidade tinha aquelas festas juninas, amém? Festas tradicionais, as festas juninas do Nordeste são muito tradicionais. Os políticos aqui largam tudo que tem para fazer para ir para as festas juninas da antes. Faz até recesso aqui para poder não conflitar com as festas lá no meio de junho, né? Julho. E aí, essa cidade havia uma festa junina muito grande, muito famosa, e as pessoas iam para lá. E aí, ele contando que a mãe dele, cristã, chegou uns rapazes, a cidade lotada, não tinha mais hotel, não tinha mais nada, tudo cheio de gente. E chegou 3 rapazes na porta da casa dela e falou com ela assim, dona fulana, que eu não lembro, vamos falar que é Maria, dona Maria, a senhora não nos vende aí um banho? Né? A gente quer tomar banho e tal, e não tem aonde, não tem hotel, não tem mais lugar nenhum, tá tudo lotado. E ela, sim, sem problema, pode entrar, pode tomar banho e tal. E aí deixou os rapazes entrarem, né? E eles tinham vindo de fora, de outra cidade, para poder participar do evento lá das festas da cidade. Muito bem, aí eles foram tomar banho e tal, naquele negócio, tá tomando banho um, tomando banho o outro. Ela fez logo um cuscuz, né? Aquele cuscuz bem amarelinho, fritou ovo, fez uma tapioca, fez lá um café, né? E tudo. Quando eles saíram do banho, ela falou, tá aqui, ó, vamos tomar um café. Aí eles ficaram, até se assustaram, né? Aí sentaram para tomar café e ela, antes de tomar café, a gente pode ler a palavra, né? A gente pode ler a palavra, né? Vamos orar, vamos, né, agradecer a Deus aqui e tal, pelo alimento e tal. Eles, não, tudo bem. Aí sentaram na mesa e ela orou, leu a palavra, orou e tal. Eles tomaram café ali e tal. Aí, muito obrigado aí, dona Maria, tal, obrigado por tudo e tal. A gente já vai. E aí ela perguntou, vocês vão dormir aonde? Ele, não, a gente vai dormir no carro, porque os hotéis estão tudo lotados, está tudo cheio. Aí ela disse, não, de jeito nenhum, aqui tem quarto, aqui em casa tem quarto e mais, pode vir dormir aqui. Vem aqui, dormir aqui. Não, dona Maria, isso aqui nós vamos para a festa, só vamos voltar de madrugada, de noite. Não dá não. Ela falou, não tem problema, eu deixo a chave com vocês, pode levar a chave. Toma a chave, aí vocês chegam devagarzinho, de caladinho, chega caladinho, abre a porta e entra e dorme, viu? Pode ficar tranquilo, deu a chave para ela. Aí o filho dela ficou sabendo do negócio, chegou, mãe, mas a senhora vai fazer um negócio desse? A senhora tá doida? Não, meu filho, fica tranquilo, aqui não tem nada para roubar, aqui não tem nada para tirar daqui de casa, tá tudo tranquilo, fica tranquilo, não sei o que, pronto. Aí os rapazes foram, voltaram, né, de madrugada, deitaram, dormiram e tal. Aí, no outro dia, ela fez aquele café da manhã. Né, que eles levantaram, já tarde, já, né, na bagunça da noite toda. Aí, levantaram aquele cafezão da manhã, com tudo que tinha, né, querendo dar. Lá a gente come, Dona Pio, galinha caipira com cuscuz. Né? O povo faz, né? Com caldo e tal, não sei o quê. É aquele café da manhã do nordestino que o cara chega a sair suando, né? Forte. Aí eles comeram, tal, tomaram café, conversaram com a Maria, orou com eles,
sei o que, coisa e tal, e eles foram embora. Beleza. Passado uns tempos, chega um caminhão na porta da Dona Maria, um caminhão grande, baú, umas coisas dentro. Ó, essa é a casa da Dona Maria aqui? É. Não, aqui tem umas coisas aqui para entregar para a senhora aqui e tal. Não, mas eu não comprei nada. Eu não comprei nada, não. Aí eles falaram, não, é um rapaz que mandou para o senhor. Ele teve era um dos rapazes que tinha uma rede de móveis, de coisa, de uma loja, departamento, muita coisa. Mandou um monte de coisa para ela. Então o caminhão mandou entregar lá. Aí entregou para ela lá e tal, ela agradeceu e tal. Aí depois ele foi, passou lá e começou a ficar amigo. Ficaram amigos e tal, não sei o que coisa e tal. Começaram a conversar e esse filho dele acabou indo para Belo Horizonte. Aí quando uma vez chegou um desses meninos lá em Belo Horizonte com uma carta. Olha aqui, ó, a carta que sua mãe mandou para você. Ué, mas como é que você conhece minha mãe? Não, você lembra daquela época? Nós ficamos amigos. Aí de vez em quando eu vou lá, tomo café com sua mãe, aí sua mãe é uma vez, e tal, não sei o quê. Nesta brincadeira, 2 se converteram a Jesus. 2 se converteram a Jesus. Desses 3. Por quê? Porque ela não ficou olhando, eita, aqueles baderneiros, né? Vieram para a festa, para bagunçar, não sei o quê. Porque a gente olha ou não olha assim dessa forma? A gente olha assim, irmãos. A gente olha. Não, ela não. Recebeu, cuidou, evangelizou e ganhou para Jesus. Amém? Ganhou para Jesus. Né? E aí, foi contar a história, contou a história todinha para o filho dela, como tinha sido ela, ele já sabia também de te contar. Né? Então, é isso, amados. O temperamento, o que a gente vê nas pessoas, muitas vezes o nosso julgamento nos atrapalha a ganhar aquelas vidas. Né? E muitas vezes o nosso temperamento também, às vezes é um temperamento muito parado. Então você precisa, às vezes, Deus pegar você e dar uma acorda que dorme. Amém? Ou às vezes pegar aquele que é muito agitado, igual o pastor Rui, e dar aquela freada. Opa! Calma, pastorzão. Né? Então Deus vai nos moldando, querido. Para quê? Para que o reino de Deus seja edificado e abençoado. O reino de Deus seja favorecido por isso, por cada um de nós. Você está entendendo? Amém. Então, o nosso caráter ao longo da vida ele é formado. Agora, o nosso temperamento ele tem que ser reformulado em prol do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, só para finalizar, eu prometo que eu vou acabar. Hoje disse que ia ser rapidão e demorou. Isso é Deus fazendo. Vamos lá para 1 Pedro. Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, minha amada, do 13 ao 15. Isso. Nós vimos aquele Pedro, não foi? Eu não contei a história de Pedro, como Pedro era, não sei o que, Aqui já é Pedro escrevendo a carta às igrejas. Amém? Lá no final, quase lá perto do livro do Apocalipse, já no final, Pedro fazendo antes. Deixa eu contar só uma historinha. Eu contei muita história hoje. Vocês lembram também daquela parte onde Pedro é convidado para ir falar sobre o Espírito Santo, sobre uns generais que não eram nem daquela região? Ele tem um sonho dos animais descendo no lençol e Deus falando para ele, mata e come. E ele fala, no ímpeto dele, né, naquela coisa dele, fala assim, de jeito nenhum, Senhor. Vou comer bicho imundo não, de forma nenhuma. Aí Deus fala para assim, não diga que é imundo aquilo que Deus santificou.
Ele só tem esse sonho. Quando é de manhã, ele recebe uns mensageiros, umas pessoas que mandaram chamar Pedro para poder levar ele até certo local. Aí quando ele chega lá, são gentios. Olha só o choque de realidade. Pedro o negócio dele era pregar para o povo dele. Falou que era gentil e falou, não, esse negócio é para nós. Jesus é para nós. Amém? Só quando ele chega lá, é gentil. Aí ele começa a falar, pregar, quando pensa que não, o Espírito Santo vem sobre todos eles. Aí Pedro fala, esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo, porque ele não olha para nações, mas ele olha para o coração que olha para mim. Aleluia. Pedro fica maravilhado com aquilo. E aqui nós vemos Pedro, a transformação de Pedro na vida dele. Olha só, o que ele diz na carta? Ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, que quer ao rei como superior. Porque ele está dizendo que nós devemos respeitar as autoridades humanas. Amém? Em outros tempos ele falava, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Não foi assim? Lá no Getsemane? Quando o povo chegou, ele já pegou a espada e já... Aqui ele já está dizendo que nós temos que... quer governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvar dos que fazem bem. Próximo. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha que coisa louca, né? Fazendo bem, tapar a boca da ignorância dos insensatos. Ele era um insensato antigamente, só que agora ele entende que fazendo o que Deus quer, nós damos um tapa na cara do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso por hoje. Eu queria que você saísse daqui entendendo que Deus fez você de uma forma, mas Ele quer que essa forma que Ele te criou seja usada para ganhar vidas no reino de Deus. Amém. Não se frustre, não frustre aquilo que Deus, a forma como Deus formou isso em sua vida. Use isso para gerar vidas para Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família. Quero orar pelos aqueles que têm uma oração especial. Dona Pio, tem notícia lá do nosso amado lá? Melhora, né? Vamos orar mais, também? Vamos orar mais, porque há secas. Ah, tá. Então só fica aqui. Vou orar aqui. Há enfermidades que é necessário ações mais profundas. Jejum, oração. Amém? Há coisas que nós precisamos entrar mais profundo de Deus para alcançar. Amém? Então, a gente tem que continuar no propósito de oração. A Aline aqui vai fazer uma cirurgia, né? E a pastora Elô vai estar aqui para representar e nós vamos orar. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Você crê que Deus usa a sua vida nesse instante para que as bênçãos, né? Do que a força, o poder do Espírito Santo é sobre a vida de vocês e através das suas mãos chega até aqui a pastora Elô, representando a filha dela que irá passar por essa cirurgia? Você crê nisso? Amém. Amém. Eu creio nisso. Então ore, peça que vá tudo bem naquele lugar. Deixa eu contar uma pequena historinha aqui para vocês. Nos dias da Tainara ganhar o neném dela, agora está com 3 dias, um dia antes ela teve uma forte dor de cabeça e nós ficamos muito preocupados. E eu ajoelhei no meu quarto e fui orar por muito tempo, né? Mas sabe o que acontece? O inimigo quer gerar em nós dúvida. Ele quer gerar em nós fraqueza na dúvida. Mas nós devemos ter fé.
que Ele é conosco. E graças a Deus passou, foi para o hospital, tomou medicação, ficou ótima, e no outro dia ela já ganhou o neném sem nenhum problema, sem medo. Amém? Assim será com a Aline lá. Os melhores médicos estarão com ela lá. Mas não só os médicos, mas as mãos dos médicos estarão sendo guiadas por Deus. Senhor Deus, nós oramos, Pai, pela Aline nesse instante, Pai. Nós estamos longe, Pai, há muitos 1000 quilômetros de lá. Mas o Senhor está com ela agora nesse instante. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor coloque agora as tuas mãos sobre ela. Que ela seja, Pai, agraciada pela tua presença, Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, oh Espírito Santo, que tudo aquilo que de benéfico tem que acontecer, vai acontecer com ela, Senhor. Que o teu Espírito Santo está ali trabalhando agora, Senhor, na vida dela. E na hora da cirurgia estará com ela e com aqueles médicos. É o que nós te pedimos, Pai, um pronto restabelecimento, uma boa cirurgia e que tudo vá muito bem. Amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, nós oramos agora nesse instante, Pai, aleluia, nós oramos pelas famílias.